Olá, sejam bem-vindos ao webcast do curso Pentest em Redes. Antes de iniciarmos o webcast, eu gostaria de me apresentar. Aos que não me conhecem, eu me chamo Daniel Moreno, sou instrutor dos cursos de Segurança Ofensiva da Academia OYS. Também faço contribuições com a comunidade de Segurança da Informação. Normalmente eu escrevo para sites de segurança da informação, sendo mais relevante o PacketStormSecurity.com. Então, nesse site vocês vão encontrar alguns dos meus artigos, algumas das minhas ferramentas, com o codinome de Wickerman. Algumas dessas ferramentas incluem um exploit para o antivírus Avast, vulnerabilidades no TP-Link e na solução Trixbox. Gosto muito da linguagem de programação Python e sempre que possível eu contribuo com a comunidade divulgando alguns dos meus projetos. Vocês podem entrar no meu GitHub, github.com/DanielHNMoreno. Lá vocês vão encontrar dois projetos que eu contribuí com a comunidade de segurança da informação. Um deles é um EXEDjoiner, o PyJoiner. Um EXEDjoiner tem como função juntar dois ou mais arquivos em um único arquivo. Assim, quando a pessoa executar esse arquivo resultante, ela vai estar executando esses dois arquivos. Então, por exemplo, isso é muito utilizado para a geração de cavalos de Troia. Então, por exemplo, eu vou ter um arquivo, um jogo.exe, e um segundo arquivo que é um arquivo malicioso. Ao juntar esses dois arquivos e a pessoa executar o arquivo resultante, além do jogo, ela vai estar executando em planos de fundo um cavalo de Troia, um arquivo malicioso. Além do PyJoiner, eu tenho um outro projeto que é um malware que eu chamei ele de PyBus. O PyBus ele é um tributo ao cavalo de Troia NetBus. O NetBus ele teve o seu auge em meados de 98, 99 e foi um cavalo de Troia que foi muito utilizado no passado e eu considero ele muito bom. É um cavalo de Troia clássico em que a gente tem algumas funcionalidades como abrir driver de CD-ROM, enviar uma mensagem para o usuário, fazer download, upload, execução de arquivos. E o NetBus ele foi escrito em Delphi, se não me engano, e eu reescrevi o NetBus em Python. Então usei funcionalidades de alto nível. Então, com uma programação bem simples, a gente consegue pegar a funcionalidade do NetBus e programá-la em Python. Durante a webcast será utilizado o PyBus, então a gente vai ver como que usa o PyBus, e durante o curso aí de Pentest a gente vai programar um cavalo de Troia funcional, que é o PyBus. A ideia do curso, o curso ele não é focado em Python, não é um curso de Pentest utilizando Python. O curso é um curso de técnicas intrusivas, técnicas ofensivas. Porém, será ensinado no decorrer do curso Python e vai ser ensinado também como que programa um cavalo de Troia completo. Sou autor de 3 livros, sendo 2 deles sobre segurança da informação. Esses livros eles se encontram na Novatech, então novatech.com.br vocês podem encontrar os meus livros. Os 2 primeiros livros é relativo a testes ofensivos, que é os livros Introdução ao Pentest, em que a ideia dele é dar uma visão geral de como é feito o processo de Pentest. O segundo livro é sobre Pentest única e exclusivamente em rede sem fio. Então a gente vai tratar desde os aspectos básicos até a gestão de redes empresariais de rede sem fio, com certificado digital. E o meu último livro, pelo menos até enquanto está ocorrendo a gravação dessa webcast, é o livro Certificação Linux LPI, a LPIC. Então, para todos que forem tirar a certificação LPI, recomendo fortemente que leia o livro Certificação Linux LPI. Nele há bastante exemplos práticos, exercícios que capacitam o leitor para que ele consiga passar na prova da LPI 1.
Então, uma vez me apresentado, o que a gente vai falar para hoje? O que a gente tem para hoje? Eu vou estar falando um pouquinho a respeito do curso de Pentest. Eu vou estar falando um pouco também sobre o que é o Pentest e no final a gente vai fazer uma apresentação sobre aquilo que a gente vai ver durante o curso de Pentest. A gente vai usar o PyBus para isso. A respeito do curso de Pentest, o objetivo desse curso é introduzir o aluno no mundo de Pentest, fornecendo uma visão geral sobre segurança da informação e segurança ofensiva. No decorrer do curso serão demonstradas técnicas que são utilizadas por criminosos digitais, mas com o intuito, no nosso curso, de identificar essas vulnerabilidades, explorar essas vulnerabilidades e poder corrigir essas vulnerabilidades. A ideia do curso é fazer com que o aluno entenda a real importância de um pentest. O público-alvo do curso de Pentest são todos aqueles que estão iniciando ou mesmo que são intermediários, que já possuem um certo conhecimento, mas não muito aprofundado em segurança da informação e Pentest, pesquisadores, usuários Linux e pessoas interessadas em infraestrutura e segurança digital. Como único pré-requisito para se fazer o curso é ter bastante força de vontade, porque vai ser passado bastante informação, e conhecimento básico em Linux, conhecimento a nível de usuário. Aos que não têm conhecimento básico em Linux, eu recomendo fortemente que vocês façam os cursos de Linux da OYS. Ter esse conhecimento básico ele é pré-requisito porque a gente vai utilizar durante o curso o sistema operacional Kali Linux. E o sistema operacional Kali Linux ele é baseado na distribuição Debian. Então, se o aluno não tem conhecimento básico, como, por exemplo, criar pasta, sistema de permissão de arquivos, como iniciar um servidor, provavelmente esse curso ele não vai ser tão proveitoso. Então, para que o aluno tenha o melhor proveito desse curso, é recomendado que primeiro faça um curso básico em Linux, para depois prossiga com esse curso. Também é necessário conhecimentos básicos em redes de computadores, como inicia, como equipar um servidor, por exemplo, um servidor web, um servidor SSH, nada muito avançado. Após o curso, o aluno terá plenas condições de realizar um teste de intrusão, realizar projetos de auditoria em redes de computadores e com isso garantir a melhor segurança do seu sistema. Eu falei bastante a respeito do curso de Pentest, para quem é destinado, quais são os pré-requisitos, só que eu não falei o que é o Pentest em si. Então, o que é o Pentest? O Pentest ele é uma metodologia para se descobrir falhas e vulnerabilidades em redes e sistemas. No Pentest são utilizadas as mesmas técnicas e ferramentas que são usadas por criminosos digitais. Lembrando que um pentest ele é feito sempre com o consentimento da pessoa que vai sofrer auditoria e sempre feito de forma ética. O intuito dele, então, é, uma vez que essas falhas sejam levantadas e enumeradas, a gente consiga elaborar um plano de defesa, a gente consiga corrigir, tapar esses buracos que foram encontrados. Por que aprender o pentest? Porque além de ser divertido, no pentest será seguido os mesmos passos que um criminoso virtual vai fazer. Então, uma vez que foi identificado esses vetores de ataque e os prováveis danos e prejuízos que um atacante poderia fazer no seu sistema, você pode fazer isso antes que o criminoso faça, e através desses ataques a gente vai conseguir elaborar um plano de defesa de acordo com as falhas que foram encontradas. Faça o pentest antes que façam por você. Em um pentest, as técnicas e as ferramentas são as mesmas que são utilizadas por um criminoso. A gente vai conseguir acesso remoto a uma estação, a gente vai ver daqui a pouco nessa webcast. Então, se a gente consegue invadir um computador, o pentest ele é crime? Não, o pentest não é crime.
O pentest ele é feito de forma autorizada e consciente. Então, a pessoa que vai sofrer auditoria, seja a sua própria rede ou a rede de seus clientes, eles terão ciência e vão te dar uma autorização para que você realize o teste. O primeiro passo, a gente vai ver no decorrer do curso, antes mesmo de realizar o pentest, estabelecer uma conversa com o seu cliente e estabelecer um contrato, né, de sigilo. A gente vai elaborar um contrato sobre o que vai ser testado, quais ativos podem ou não, né, sofrer o pentest. Então tudo vai ser feito de acordo com a consciência da pessoa que vai sofrer auditoria e de forma legal, né? Eu digo legal na forma de lei, né? Então a gente vai ter um contrato mesmo de lei em que a gente vai ter a autorização para fazer o pentest. Então, se ele não é crime, o que a gente pode usar? Qual arsenal aí a gente pode usar? Vou estar citando então alguns sistemas operacionais que são destinados, já tem bastante ferramenta aí para a gente usar para a gente fazer auditorias. Um deles é o Samurai Web Testing Framework. Ele é destinado para testes intrusivos em ambientes web. Quem tiver interesse, Samurai, né, em guardians.com. Além do Samurai, que ele é destinado a pentest em aplicações web, que não é o foco desse curso, a gente vai usar outra distribuição. A gente tem o Wi-Fi Slacks, que ele é uma distribuição baseada no Slackware, que ele é destinado a testes de intrusão para ambientes sem fio. Um outro sistema que não é muito citado, mas não é muito usado, mas vale a pena ser citado, é o Slitas. O Slitas ele é um sistema operacional Linux muito compacto, se eu não me engano em torno de 30 megas. Então ele é bem compacto e tem uma versão do Slitas que ele tem a switch AirCrack previamente instalada. Só que infelizmente, então o Slitas, né, essa versão aí do AirCrack, ele é destinado a pentest em rede sem fio. Infelizmente não é todo o hardware de rede sem fio que aceita o Slitas. Então você tem que checar se o seu hardware ele aceita o Slitas. Mesmo assim, vale a pena ser citado e vale a pena ser checado aí e conferido. A gente tem o Pentu também, que ele é baseado no Gentoo e, diferente das distribuições anteriores, ele é destinado a pentest de forma geral. Então a gente vai encontrar ferramenta para o pentest web, para pentest em redes cabeadas, wireless, hardware. A gente tem também o Backbox, que ele é uma alternativa, ele também é um sistema Linux para pentest de forma geral, de forma similar ao Pentu. Mas ele é uma alternativa. Então, para aqueles que queiram uma alternativa ao Pentu, pode estar utilizando o Backbox. Antes de falar desses dois últimos, eu gostaria de ressaltar que tem outros sistemas operacionais também, como por exemplo o Parrot, né? Tem diversos outros sistemas que podem ser utilizados, mas o foco do curso não é utilizar diversas distribuições, é se focar somente na distribuição Kali Linux, que é o que a gente vai usar, e ver as ferramentas do Kali. O Backtrack ele é um sistema baseado em Ubuntu, Debian. Eles fizeram uma mesclagem que ele é antecessor ao Kali, mas ele parou no tempo, então as ferramentas dele estão desatualizadas, e hoje ele não é mais utilizado para testes de intrusão, mas mesmo assim é uma distribuição que vale a pena ser citada. O seu sucessor é o Kali. Ele tem diversas ferramentas para pentest, então ele é usado para pentest de uso geral, ferramentas para web, wireless, análise forense, pentest em redes cabeadas. Só fazer uma correção, o site do Kali é kali.org. Então eu recomendo a todos que forem fazer o curso já ir baixando. Então façam o download do Kali e já vão usando a interface gráfica dele para já ir se acostumando. Na webcast a gente não vai utilizar a interface gráfica, a gente vai usar a interface em modo texto, mas eu recomendo que vocês façam o download e já vão brincando um pouquinho para ir se acostumando. Não se preocupem que durante o curso a gente vai utilizar a interface gráfica
do Kali. Então vamos fazer uma apresentação prática para a gente ver aí qual é a metodologia que a gente vai usar aí durante o curso, ok? Bom, o primeiro passo durante um pentest é fazer análise e reconhecimento de quais são os ativos, quais são as máquinas que estão na rede, quais são as máquinas que podem sofrer uma auditoria. Eu já deixei uma máquina separada do meu lado, que ele vai ter um servidorzinho FTP vulnerável. Então eu estou aqui no Kali, ok? Tá, é o 92.168.1.3. Tá, então o primeiro passo, eu vou usar uma ferramenta chamada Nmap. O Nmap, ele vai fazer uma varredura para determinar quais são as máquinas que estão ativas na rede, quais são as portas que estão ativas nessas máquinas, para que então a pessoa consiga dar continuidade no pentest. Então, primeiro a gente vai descobrir o que tem na rede, né? O que eu vou conseguir fazer dentro da rede. Levando em consideração que a gente já está dentro da rede, né? Então a gente já conseguiu de alguma forma o acesso à rede, seja através de uma intrusão de rede sem fio, seja plugando um cabo na rede, ok? Mas de alguma forma a gente teve o acesso à rede, tá? Eu já deixei a máquina que é o endereço IP 192.168.1.3 somente para a gente economizar tempo, tá? Se a gente quiser fazer uma varredura completa, a gente pode fazer dessa forma. A gente usa a máscara de rede, né, o endereço da rede, juntamente com a máscara. Então, o Nmap 92.168.024. Eu não vou fazer isso somente para economizar tempo. Então, eu vou deixar o Nmap rodando para ver o que ele encontra na nossa rede. Então aí o Nmap ele retornou para a gente que tem alguns serviços abertos, tá, nesse computador. Eu tenho o serviço de FTP, eu tenho o serviço de NetBIOS aberto, ok? A exceção do serviço FTP, que é a porta 21, os outros serviços para webcast não interessa muito para a gente. Então a gente sabe que está rodando um FTP na porta 21, ok? Eu vou usar uma outra opção do Nmap, que é a opção "-SV maiúsculo", que ele vai determinar qual é a versão do FTP. Então lembrando que se eu tenho um servidor FTP rodando na máquina ou algum serviço, né, eu vou ter que determinar essa versão para ver se essa versão ela é vulnerável. Então, por exemplo, não é todo o FTP que é vulnerável. Há algumas versões, alguns softwares de FTP que são vulneráveis. Por exemplo, o Easy FTP, ele é um software que ele é vulnerável. Eu vou escanear somente a porta 21, então eu vou selecionar, fazer um filtro, ok, para a porta 21. E quero também determinar qual é a versão do sistema operacional. Vou usar a opção "-O" maiúsculo. Ele vai demorar um pouco, a gente vai ter que esperar ele fazer essa varredura na estação para ver qual é a versão do FTP e qual a versão do sistema operacional que está rodando na máquina. Então ele encontrou aqui para a gente, a porta 21 está aberta, FTP, ele encontrou aqui, ó, Easy FTP Server, certo? A partir daí, eu posso procurar em sites de busca, né? Então vocês podem procurar no buscador de vocês, como por exemplo Google ou Bing. A gente pode procurar Easy FTP Exploit, ok? Então a gente pode ver, né, se a gente acha alguma coisa, um exploit, né? Um exploit ele é um software que explora a vulnerabilidade. O Nmap ele vai dar a coordenada para a gente avançar na exploração de falhas. Ele não explora a falha, o Nmap ele não faz isso, ele só dá a coordenada para a gente. O Nmap diz o seguinte, ó, tá rodando o FTP. A partir daí você vai se virar. Então, a partir daí você vai procurar o exploit correto para conseguir o acesso à estação. E ele encontrou aí de forma bem precisa o sistema operacional que é o Windows 10 que está rodando. Okay? Ele encontrou até o build do Windows 10. Ao invés de procurar no Google,
um exploit para o EasyFTP para a gente ter o acesso à estação, eu vou fazer o seguinte: vou dar o comando msf console e iniciar o Metasploit. O Metasploit ele é um framework para desenvolvimento de exploits. Então, além da gente conseguir desenvolver o exploit, ele já tem alguns exploits prontos que a gente consegue utilizar ele para ter o acesso à estação. Se eu quiser saber os comandos do Metasploit, eu vou digitar o ponto de interrogação. Ele mostra para a gente aqui os comandos possíveis, ok? Eu vou usar o comandinho aqui chamado search. Então vocês brinquem um pouquinho, tá? Mas eu vou usar o search, que eu vou procurar um módulo, né, ou um exploit que seja relacionado ao EasyFTP. Então vamos esperar um pouquinho. Então ele encontra alguns exploits. A gente vai usar o primeiro que está marcado como name, ok? Que é o exploit Windows FTP EasyFTP CWD Fixed. Então, para usar o exploit, eu vou usar o comando use exploit Windows FTP EasyFTP CWD Fixed. Então a gente observa, né, que a gente mudou, tá, as duas telas, né? Então estava marcado como MSF, agora está marcado como MSF exploit EasyFTP CWD Fixed. Então a partir daí a gente vai utilizar esse exploit. Eu tenho que configurar as opções dele, do exploit. Vou colocar a opção Show Options. A única opção, as opções que são que a gente tem que configurar no exploit está na coluna aqui chamado Required, ok? Então aqui eu estou na máquina virtual, não consigo marcar, mas vocês veem aqui, ó, uma coluna chamada Name, a segunda coluna, né, tá Current Settings, a terceira Required e a quarta Description, tá? Então aonde estiver marcado no Required como Yes, é necessário a gente configurar o exploit. Então a gente vê aqui que o FTP Paz ele já configurou, FTP User, o rhost está marcado como Yes, mas não está configurado o host remoto. Então a gente tem que configurar essa opção, set rhost, e vou colocar o endereço IP da estação. Deixa eu confirmar, 192.168.1.3, certo? Um outro detalhe, agora eu vou dar o Show Options novamente. Então aqui, ó, ele passou para rhost, o endereço IP da estação que está rodando o servidor FTP. Um outro detalhe é qual é o alvo desse exploit. Ele marca para a gente, por padrão, o Metasploit marca para a gente que a gente vai explorar a versão 1702 do EasyFTP. Usar exploits é muito delicado, então para a gente usar um exploit a gente tem que ter a versão correta, né, do software, tem que ser determinado sistema operacional, tem que ser determinado versão de software, ok? Para a gente ver quais são as versões vulneráveis do EasyFTP, eu vou dar o comando Show Targets. Então as versões 1702 até a versão 17011 são vulneráveis. Então, se eu não me engano, acho que são todas as versões do EasyFTP, mas a gente tem que configurar de acordo com o EasyFTP que está rodando na estação alvo, tá? Eu já sei, porque eu configurei aqui na máquina, que é a versão 17011, ok? Então, se vocês forem tentar usar esse exploit para uma versão que seja diferente da 17011, provavelmente vocês não vão conseguir. Tá? Vocês têm que configurar certinho qual a versão do EasyFTP, certo? Então eu vou dar o comando set target 9. Ok, eu vou colocar o ID dele, tá? Aqui ó, a gente vê o campo ID. O ID relativo à versão 17011 é o 9. Vou dar o comando show options. Então a gente vê aqui, ó, que ele mudou agora para a versão 17011. Ok? A gente vai explorar a vulnerabilidade.
exploit. Então ele está enviando, né, a carga maliciosa, e a partir do momento em que aparece esse texto Meterpreter, a gente está dentro da máquina, certo? Então, por exemplo, eu posso saber quais são os processos que estão sendo executados na minha estação vítima. Okay? Então aqui, ó, tem diversos processos, né? Tá rodando CMD, certo? Algumas outras coisas também. Eu dou o comando, eu posso dar o comando get UID para saber qual é o nome do meu usuário. O nome do meu usuário é Windows 10, Win10. Eu posso fazer o escalonamento de privilégio que a gente, né? Então, por exemplo, a gente está com um usuário restrito, né? A gente não tem muito acesso ao sistema. Tem algumas funções do Metasploit que a gente consegue acesso administrativo. A gente vai conseguir fazer o que quiser na máquina. Mas para o webcast, a gente vai ver isso durante o curso, né? Mas para o webcast a gente não vai fazer esse escalonamento de privilégios. A gente vai fazer o seguinte: se eu der o comando ls, ele vai listar para mim, né, o que eu tenho, tá? No meu diretório atual. Eu vou dar o comando cd dois pontinhos para eu retroceder um diretório, porque se eu der o comando pwd, tá? Então agora eu estou no diretório C-Users Win10, estou na área de trabalho, ok? Antes eu estava no outro diretório, tá? Que era esse diretório aqui, ó, tá marcado como listening, C-Users Windows 10 Desktop EasyFTP, tá? Eu vou dar o ls novamente, tá? Então a gente vê aí quais são os arquivos que estão na área de trabalho da nossa vítima. E vou fazer o seguinte: a gente pode fazer o upload de arquivos, tá? Então eu não vou ficar muito preso ao Metasploit. Eu gostaria de utilizar o PyBus, tá? Então eu vou fazer o upload do servidor do PyBus para a área de trabalho da nossa vítima, ok? Ele vai estar enviando. Perfeito, ele terminou de enviar o arquivo. Você dá o comando ls novamente, a gente vê aqui, ó, que a gente vai ter é o penúltimo arquivo, tá? Antes de server.py, é server.exe. Então a gente transferiu o servidor aí para a máquina vítima. Antes de executar ele, eu vou mostrar a interfacezinha do PyBus, ok? Aqui eu vou diminuir um pouquinho a tela, tá? Então aqui, ó, acho que vai ficar melhor até se eu... Pronto. Se ficar dessa forma aqui, tá? Então o PyBus, né, um tributo aí ao Trojan NetBus, e 90% das funcionalidades dele aí, tá? É bem parecido com o NetBus, tá? Eu vou colocar ele para cá, eu vou ficar listando por conexões, ok? Ele vai abrir essa tela para mim, certo? Então aqui ele já está listando na máquina do atacante, por conexões de vítimas. Aqui então eu vou fazer o seguinte: execute, tá? Eu vou usar o comando execute do Metasploit, opção "-f". Eu quero executar um arquivo, ok? Eu vou executar o servidor. Então ele está falando aqui para mim que o processo ele foi criado. Se eu listar os processos, então aqui vou ver se eu consigo mostrar ele. Vamos ver, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu encontro ele. Qual é o número do processo? 3272. Aqui, ó. 3272, tá? Então o PyBus já está rodando. Tá? Então a gente infectou a máquina aí com o PyBus. Se eu der um comando refresh, então aqui a gente já tem uma vítima aí que está conectada na máquina do atacante, ok? Eu conecto aqui, então a partir de agora eu estou conectado na máquina vítima. Então, por exemplo, assim, eu não vou usar todas as funcionalidades, mas, por exemplo, eu posso abrir CD driver de CD-ROM, tá? Essa opção não vou conseguir mostrar para vocês porque eu estou sem webcam aqui, então não vai dar para mostrar essa função. Vou mostrar outras. Então, por exemplo, obter informação, get info. Então, qual é o servidor, tá? Se esse servidor ele vai ser
é executado na reinicialização do computador, qual é o meu usuário, a arquitetura dele é um AMD64, então ele está rodando um sistema de 64 bits, a plataforma dele é o Windows 10. Eu posso tirar um screen dump da tela, tá? Então vamos lá, vou tirar o screen dump para mostrar para vocês. Então olha só, jogar isso aqui para cá. Então esse aqui é a tela aí do desktop aí da nossa vítima. Posso também iniciar um aplicativo, tá? Vou iniciar o calculador, beleza? Eu vou tirar outro screen dump para mostrar para vocês que, ó, a calculadora foi iniciada. Eu posso agora saber quais são as janelas ativas, tá? Então, por exemplo, aqui, então todas as janelas que estão rodando na máquina. Então, por exemplo, eu quero finalizar essa janela, aqui o Wind, beleza? Finalizei a calculadora. Se eu tirar outro screen dump, ó, a calculadora já não está mais ativa, tá? Eu posso enviar a pessoa para uma URL, tá? Então, por exemplo, posso enviar a pessoa para oys.com.br. Então, no navegador da pessoa, ela vai para oys.com.br, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu posso trocar o papel de parede, posso controlar o mouse, tá? Vou não listar aqui de novo. Ó, aqui ele iniciou o Mozilla Firefox, tá? Ele não startou a página, tá? Então eu vou tirar um screen dump para mostrar para vocês. Ele colocou aqui, ó, YS endereço não encontrado porque eu estou fazendo o teste em off. Então aqui, ó, ele está sem internet. Eu só estou usando a conexão de rede local, tá? Mas se vocês fazerem o download e testarem o PyBus, ele vai enviar para a página sem problemas, tá? Então ele funciona assim. Bom, posso também aqui um shellzinho reverso, a última função que eu vou mostrar, tá? Então a gente consegue fazer o upload de arquivos, fazer download, tá? Eu vou dar o chdir. Então eu estou na minha área de trabalho, dir. Então, por exemplo, aqui a gente vê quais são os arquivos, tá? Eu vou criar mkdir, uma pasta chamada OYS. Eu vou dar um dir de novo. Então aqui, ó, ele acabou de criar uma pastinha chamada OYS. Deixa eu ver aqui, abrir esse arquivo. Aqui tem um readme aqui, tá? Eu vou fazer posso fazer o upload também, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou mandar o arquivo readme.txt para a área de trabalho. Então vou usar o ponto. Então ele já enviou o arquivo. Então aqui, ó, ele enviou o arquivo. Eu vou estar startando esse arquivo. Tome cuidado só para vou fazer um adendo pro PyBus para executar arquivos, tá? Então, por exemplo, assim, eu posso estar executando uma calculadora, né, através do shell. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Vou fechar aqui, tirar o screen dump. Ó, inicia a calculadora. Iniciar de novo o shellzinho reverso. Beleza. Tomem cuidado, por exemplo, se vocês forem iniciar um comando, dê preferência para usar esse start program, tá? Vocês vão entender isso durante o curso. Então, durante o curso a gente vai estar programando, tá? Então, por exemplo, eu vou estar iniciando aqui, ó, o Notepad. readme.txt. Beleza, vou tirar o screen dump, tá? Então, ó, eu iniciei o readme.txt, ok? Então essa foi uma apresentação daquilo que a gente vai ver durante o curso, ok? A gente vai ver muito mais coisas. Durante o curso a gente vai aprender a programar o PyBus, certo? E eu espero que vocês tenham gostado dessa webcast, certo? E para dúvidas, críticas e sugestões, entrem em contato. Obrigado e até a próxima.